Às vezes, falar deste assunto parece impossível. É difícil, claro, mas é necessário. Só que a gente vai adiando. O tempo passa e vem tudo de novo. A aflição, o medo de não dar conta, a sensação de desespero. A gente fica cansado de correr e não sair do lugar. Quando não tem mais jeito, a gente se perde dentro dos próprios pensamentos e inseguranças. Em um jogo que não tem vencedores. Esse tipo de problema não escolhe sexo, idade ou condição social. E muitas vezes é parte do dia a dia de alguém que está ali, do nosso lado, sozinho, isolado. Essa não é uma situação passageira como a tristeza ou o desânimo. E apesar de todo o amor e proximidade, a gente acaba nem percebendo a diferença. Mas é possível interromper esse ciclo ou ajudar alguém a enfrentar esse desafio. Reconhecer o problema e abrir-se para o diálogo é o primeiro passo. Eu preciso falar sobre o meu problema. E preciso de ajuda. Falar pode mudar tudo. O preconceito contra pessoas com transtornos mentais precisa ser combatido. Seu amigo, colega, parente ou vizinho podem estar enfrentando problemas como ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas enfrentam doenças como essas, mas só uma pequena parcela busca por tratamento. O medo, a vergonha, o julgamento, o preconceito podem calar quem precisa falar. Vamos falar sobre isso? Fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente para te escutar. Romper o silêncio é o primeiro passo na busca por ajuda. Existem profissionais preparados para diagnosticar e tratar os transtornos mentais. Às vezes, falar deste assunto parece impossível. É difícil, claro, mas é necessário. Só que a gente vai adiando. O tempo passa e vem tudo de novo. A aflição, o medo de não dar conta, a sensação de desespero. A gente fica cansado de correr e não sair do lugar. Quando não tem mais jeito, a gente se perde dentro dos próprios pensamentos e inseguranças. Em um jogo que não tem vencedores. Esse tipo de problema não escolhe sexo, idade ou condição social. E muitas vezes é parte do dia a dia de alguém que está ali, do nosso lado, sozinho, isolado. Essa não é uma situação passageira como a tristeza ou o desânimo. E apesar de todo o amor e proximidade, a gente acaba nem percebendo a diferença. Mas é possível interromper esse ciclo ou ajudar alguém a enfrentar esse desafio. Reconhecer o problema e abrir-se para o diálogo é o primeiro passo. Eu preciso falar sobre o meu problema. E preciso de ajuda. Falar pode mudar tudo. O preconceito contra pessoas com transtornos mentais precisa ser combatido.
Seu amigo, colega, parente ou vizinho podem estar enfrentando problemas como ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas enfrentam doenças como essas, mas só uma pequena parcela busca por tratamento. O medo, a vergonha, o julgamento, o preconceito podem calar quem precisa falar. Vamos falar sobre isso? Fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente para te escutar. Romper o silêncio é o primeiro passo na busca por ajuda. Existem profissionais preparados para diagnosticar e tratar os transtornos mentais. Às vezes, falar deste assunto parece impossível. É difícil, claro, mas é necessário. Só que a gente vai adiando. O tempo passa e vem tudo de novo. A aflição, o medo de não dar conta, a sensação de desespero. A gente fica cansado de correr e não sair do lugar. Quando não tem mais jeito, a gente se perde dentro dos próprios pensamentos e inseguranças. Em um jogo que não tem vencedores. Esse tipo de problema não escolhe sexo, idade ou condição social. E muitas vezes é parte do dia a dia de alguém que está ali, do nosso lado, sozinho, isolado. Essa não é uma situação passageira como a tristeza ou o desânimo. E apesar de todo o amor e proximidade, a gente acaba nem percebendo a diferença. Mas é possível interromper esse ciclo ou ajudar alguém a enfrentar esse desafio. Reconhecer o problema e abrir-se para o diálogo é o primeiro passo. Eu preciso falar sobre o meu problema. E preciso de ajuda. Falar pode mudar tudo. O preconceito contra pessoas com transtornos mentais precisa ser combatido. Seu amigo, colega, parente ou vizinho podem estar enfrentando problemas como ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas enfrentam doenças como essas, mas só uma pequena parcela busca por tratamento. O medo, a vergonha, o julgamento, o preconceito podem calar quem precisa falar. Vamos falar sobre isso? Fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente para te escutar. Romper o silêncio é o primeiro passo na busca por ajuda. Existem profissionais preparados para diagnosticar e tratar os transtornos mentais.
Olá, muito boa noite. É uma alegria ter todos vocês aqui conosco nessa live. O meu nome é Daiana Garbinho, eu sou jornalista, escritora e com muita alegria eu sou embaixadora da campanha Falar Pode Mudar Tudo. No ano passado, a gente falou sobre um assunto que é um tabu muito grande, que era o suicídio. E nesse ano, o tema dessa campanha é o preconceito com as doenças mentais. A gente sabe que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua dor, mas o principal caminho para uma pessoa buscar ajuda, buscar tratamento e encontrar um caminho de cura é ter a coragem de conversar sobre isso, de falar sobre isso, com os amigos, com a família, com o terapeuta, com o médico, mas a gente vive em uma sociedade que ainda tem muito preconceito. As doenças mentais carregam um preconceito muito grande, um estigma muito grande há muitos anos. Então, nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre isso e conversar também sobre todo o estresse e tudo que a gente está vivendo nessa pandemia. Nós estamos vivendo momentos inéditos e muito difíceis para todos nós. Então, eu vou ter duas convidadas muito especiais aqui nessa live de hoje para a gente conversar sobre esses assuntos e você pode participar mandando a sua pergunta. Mande a sua pergunta, participe da nossa live. Bem, antes de tudo, a gente fala que o preconceito com as doenças mentais se chama psicofobia. Não sei se você que está acompanhando a gente já ouviu esse termo, conhece esse termo, mas a psicofobia é este preconceito com as pessoas que sofrem de doenças mentais. E ele não é um preconceito novo, ele é um preconceito que vem, na verdade, de muitos e muitos séculos. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história do preconceito com as doenças mentais. E ela começa lá na Grécia. Na verdade, na cultura grega, os loucos, como a gente dizia, eles eram considerados pessoas especiais e admirados, porque diziam que eles eram capazes de conversar com os deuses e profetizar o futuro. Veja bem como eles eram vistos na cultura grega. Depois, durante a Idade Média, isso mudou muito, porque a distinção entre o saudável e o patológico foi feita pela Igreja. Então, eles entendiam que as pessoas que tinham transtornos mentais estavam tomadas por um demônio, endemoniadas. E ali começou um preconceito muito grande, porque essas pessoas eram encaminhadas para longe da cidade, para locais distantes, eram abandonadas, exiladas e muitas vezes ficavam nessa situação até aguardar a morte. E dali então começou um preconceito, um estigma muito grande. Foi só no século XX, com a psiquiatria, que se estabeleceu de fato o tratamento dos transtornos mentais, o olhar para esse paciente que está doente e precisa de ajuda. Então, é muito recente tudo isso que a gente está conversando. As doenças mentais são doenças, como qualquer outra, precisam de tratamento. Se você está acompanhando a gente e você passa por isso, você merece fazer um tratamento, você merece buscar ajuda. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Bem, vou apresentar para vocês a nossa primeira convidada, que é a psicóloga Cris Linares. Por que é tão difícil falar sobre as nossas próprias dores? Eu realmente acredito que nesse momento não tem. Esse é um dos temas mais importantes que a gente tem que estar falando agora, principalmente com o aumento de transtornos mentais que aconteceu depois da pandemia. E eu estou aqui falando não apenas como uma psicóloga, trabalhando com mulheres há 20 anos, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas porque eu passei por isso, né? Eu tive síndrome do pânico, que durou 15 anos. Eu escondi das pessoas mais íntimas, tirando o meu marido, eu escondi anos da minha própria filha. Então, assim, eu entendo muito, eu acredito que uma das coisas que eu quero estar colocando, Daiana, é que, assim, a gente tem que levantar consciência em relação ao estigma que vem dos outros. Como a gente pode diminuir esse estigma, esse preconceito? Mas eu quero aqui estar falando do preconceito que a gente mesma tem. E que era o que eu tinha e que eu percebi em várias clientes minhas. Que eu tinha preconceito de falar. E eu percebi 3 barreiras que acabam impedindo a pessoa que neste momento agora, você entrou nessa live, você sabe que está pedindo de ajuda. O que faz você não falar? Sabendo que falar cura. Falar é o início da cura, né? E a primeira barreira que eu percebi é uma visão limitada da definição de força.
Nós crescemos numa cultura, numa sociedade onde força, né, é você estar no poder, saber tudo, tá bem, resolver, hashtag empoderada, né? E aí a gente não sabe ver a força que tem na vulnerabilidade, né? Eu acho que uma das grandes pesquisadoras do mundo, a Brené Brown, eu tive a oportunidade de fazer curso com ela antes mesmo do TEDx dela ser um dos mais vistos do mundo, e a Brené Brown, ela tem um trabalho de pesquisas de anos, mais de 10 anos, sobre vulnerabilidade. E o que ela percebeu? Que as pessoas capazes de se expor, as pessoas que conseguem falar, olha, eu preciso de ajuda, eu estou passando por isso, é um dos maiores atos de coragem que você pode ter. Então, eu Então, amo a Brené, sabe? Eu já li todos os livros dela e ela fala muito também, Cris, que vai exatamente nisso que você está falando, que a gente construiu a nossa autoimagem muito baseadas na busca pela perfeição. Então, nós queremos ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita. Você acredita que essa busca pela perfeição torna ainda mais difícil a gente aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar a nossa dor e ter a coragem de pedir ajuda? muito, muito. Eu tinha uma coisa assim, antigamente eu acho que a perfeição, por muitos anos, ela foi vista como algo que a gente é legal você ser perfeccionista. Ah, eu sou perfeccionista. A gente tinha até um orgulho com isso, né? Nos últimos anos, a psicologia começou a estudar como uma síndrome, porque ela acaba sendo um distúrbio, ela acaba atrapalhando, né? E até no livro Doidas no Divã eu coloco um dos 3 pensamentos prisioneiros que eu coloco, que eu percebi que sabota o destino de mulheres e tá no caminho de você falar, de você expressar o que você sente. Um deles é o perfeccionismo, né? Esse perfeccionismo exacerbado, esse perfeccionismo de a gente achar, mas eu acho que quando se refere a eu não falar o que eu estou passando, tem muito uma crença de que se eu não sou perfeita, eu não vou ser aceita. E aí é a segunda barreira que eu vejo, né? A primeira é essa valorização, essa limitação de força que a gente, da definição de força, e a segunda é a gente associar perfeição com aceitação. Se eu não sou perfeita, aquilo que eu considero perfeito, eu não vou ser aceita. E aí isso cala a voz de muitas pessoas e calou muito a minha também. Então, assim, se você está escutando agora, né, não tem ato de maior coragem do que você expor. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, que eu gosto muito de passar, é que a gente tem que começar a se olhar. Eu acho que essa pandemia, esse momento inusitado que a gente está vivendo, está forçando algumas pessoas a fazer isso. É a gente ter a visão do artista japonês que faz a arte do kintsugi, que é uma arte japonesa, não sei se você já ouviu falar, que eles pegam milenar, que eles pegam os cacos quebrados de vasos que eram jogados no lixo, eles unem com fios de ouro, e aí vira uma arte linda. Então, assim, pegar realmente os cacos quebrados dos nossos corações, as dores, né, e ter um olhar diferente, saber que ela faz parte de nós. Né? E tem uma obra de arte aí, que se você arranjar o tratamento certo, se você receber a ajuda necessária, não é que você vai olhar e esquecer, eu só estou aqui falando com você e tenho o conhecimento que eu tenho hoje também, porque eu passei por síndrome do pânico, porque hoje faz parte da obra da pessoa que eu sou, mas eu tive que encontrar pessoas para me ajudar a colocar esses cacos. Então a gente tem que cada vez mais pegar as nossas imperfeições e ver com esse olhar desse artista, que vê beleza até naquilo que está quebrado. Uhum. Sabe, Cris, eu sempre cito, eu faço um trabalho na internet há 4 anos de conscientização sobre as dores mentais, mas meu foco sempre foi transtorno alimentar, porque eu passei por transtorno alimentar por muitos anos, e eu sempre coloco uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar aqui. Quando a gente tem uma doença física, qualquer outra doença, por exemplo, se a gente quebra uma perna, a gente não hesita em ir ao médico, a gente não tem vergonha de ir ao médico, de engessar a perna, de buscar ajuda. Eu queria que você explicasse para a gente por que a gente tem tanta vergonha de buscar ajuda para as dores
emocionais, para as dores mentais. Por que a gente faz essa diferenciação? Como se a dor mental fosse menos importante do que uma dor física. Isso que você está trazendo, Daiane, é fantástico. Eu acredito que isso vai de encontro com a terceira barreira, que eu percebi que impede a pessoa de falar e de pedir ajuda e de ter esse preconceito com ela mesma, né? E é exatamente isso. Nós fazemos parte de uma sociedade que valoriza aquilo que eu posso enxergar, aquilo que eu posso ver. E eu gosto de culpar, né, dar uma de vítima e usar as palavras de um grande terapeuta brasileiro, que é o Pierre Weiss, que ele fala o seguinte, que ele culpa isso, ele fala a culpa do pacto do século XVIII. Né? Ele culpa o pacto do século XVIII, que no século XVIII a gente tinha um poder religioso que abusava, que queimava, literalmente queimava cientistas, pesquisadores. Então chegou um momento que falou, ok, vamos deixar para a ciência tudo aquilo, né, que a gente pode ver, que a gente pode medir, que a gente pode quantificar, e vamos deixar para a religião as coisas do espírito, as coisas da alma, né? Inclusive a psicologia, que a definição da palavra psicologia significa o estudo do espírito, mas eu fiz anos e anos de estudo e raríssimo a gente toca do espírito, né? A gente fala da mente, a gente fala daquilo que a gente... Então, assim, eu acredito que nessa valorização exacerbada daquilo que eu posso ver, às vezes você não consegue quantificar a dor, né? De uma mãe que, por exemplo, está passando um processo depressivo porque ela perdeu um filho, ou alguém que, nesse momento de pandemia, com tantas perdas que as pessoas estão nesse momento vivendo, você que está ouvindo a gente agora, perdendo um trabalho, sabe, que você amava, perdendo o tempo que você tinha para você, porque agora eu tenho uma filha de 14 anos quando eu vi eu tinha que virar professora, eu tenho um filho de 4 anos pulando pela casa e eu perdi aquele tempo que eu tinha comigo. Então, assim, a perda, né, as perdas que a gente vive, muitas vezes não dá para a gente quantificar, não dá para a gente... E isso eu acho que impede a gente a perceber, assim, poxa, mesmo eu não podendo quantificar, mesmo como você falou, não sendo um braço quebrado, né, não significa que não está lá, não significa que esse transtorno mental não está presente. Eu já ouvi de pessoas assim que me chocou muito, de virar para mim e falar assim, eu preferia ter um câncer do que a depressão que eu estou passando, porque pelo menos o câncer eu receberia a compaixão das pessoas. Eu sei que o que eu estou falando agora pode ser forte, mas você que passa por um transtorno mental, você sabe que isso é real. Às vezes a gente queria poder mostrar, olhar, mas o fato da gente não poder quantificar, enxergar, não significa que não está lá. As dores invisíveis, né? É mais difícil quando não é palpável, assim. Cris, antes de eu fazer a próxima pergunta para você, eu queria lembrar ao público que está acompanhando a gente que você pode participar dessa conversa. Mande a sua pergunta para a gente. No finalzinho, a gente vai ter alguns minutos para a Cris e também a nossa próxima convidada, que é a doutora Carmita Abdo, médica psiquiatra, responderem as perguntas de vocês. Então, participa, manda a sua questão, manda a sua pergunta. O que eu queria te perguntar, Cris, é que dentro do preconceito com as doenças mentais, a gente às vezes usa muitas palavras assim, ai, é doida, é louca, é frescura, é mimimi. E aí eu vi que o título do seu livro é Doidas no Divã. Me conta um pouquinho exatamente por que você escolheu esse título. Na verdade, a ideia do título veio quando eu estava tentando procurar ajuda. E aí eu tive uma conversa com uma terapeuta. E foi aqui nos Estados Unidos, ela olhou para mim e falou assim, querida, você está estressada, você está passando por ansiedade, você está com síndrome do pânico, se junte ao clube, isso é normal, está todo mundo passando por isso. Aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim, se isso é normal, eu não quero ser normal, eu quero ser doida. E aí isso me lembrou um trabalho que, na verdade, essa ideia da normalidade virar uma patologia, né? Quando aquilo que várias pessoas estão vivendo, a maioria está vivendo, está criando doenças psíquicas, sofrimento, na verdade, essa ideia não é minha. Na verdade, essa ideia veio de grandes terapeutas do Brasil, como Roberto Crema, Jean Villelupe, Pierre Weiss, que eu citei, e eu tive a oportunidade, há mais de 20 anos atrás, ter Roberto Crema como um dos meus professores. E ele tem um livro, eles lançaram em 2003, chama Normose, que é a patologia da normalidade, que quando a maioria está vivendo de um jeito, hoje em dia o nível de estresse, de ansiedade,
nunca foi registrado na história quando a gente estuda a história das mulheres. Não tem registrado o que a gente está vivendo hoje. Então, na verdade, eu coloco no primeiro capítulo do livro, por respeito a isso que você falou, eu coloco a definição que eu estou usando de doida nesse livro, não tem nada a ver com transtorno mental, mas, na verdade, eu uso uma definição do dicionário, que fala que é você sair, afastar dos hábitos normais. Então, o convite que eu faço às mulheres e dos anos, tudo que eu passei e aprendi, é sair dessa normalidade doentia e descobrir caminhos, né? Para você ser, eu chamo da doida, mas que sai dessa normalidade. E aí tem muito a ver, Daiana, também, que se a gente for honesta com a gente mesma e com a história também da humanidade, eu cito grandes mulheres da história no livro, quando você vê Rosa Parks aqui nos Estados Unidos, né? Foi considerada uma doida quando foi contra e falou, eu não vou levantar desse ônibus. Né? Quando você vê Maria Penha no Brasil, quando você vê, e aí eu acho que vai de encontro que a gente está falando, que é a Nise da Silveira, que foi a psiquiatra que humanizou o trabalho da psiquiatria no Brasil, quando você vê a história de grandes mulheres e a sua história, muitas vezes o mundo olhou para você quando você quis quebrar barreiras, ver algo que ninguém via, as pessoas olharam para você e falaram, o quê? Você vai fazer isso? Você é doida. E hoje eu falo, se isso significa doida, então obrigada pelo elogio. E aí vem toda a história. Mas tem que ler o livro para ver o que eu estou fazendo. Joia. Cris, e uma última pergunta. Você comenta muito, né, dessa normalidade, e agora a gente ouve o tempo todo o novo normal, o novo normal. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que esse momento vai trazer normalidade para a gente? Como é que você vê esse novo normal? Ou o que a gente pode aprender disso tudo? Bom, para ser autora do livro Doidas no Divã, tudo que é palavra normal eu já não gosto, né? E eu fiz até um post no Instagram semana passada que eu falo, para com essa história de novo normal. Aqui nos Estados Unidos, todo psicólogo, todo psiquiatra que eu vejo na televisão fala, vou te preparar para o novo normal, para o novo normal. Eu falei, não, gente. Essa palavra implica voltar a uma normalidade, né? Aquilo que eu já tinha. Então, eu fiz um post convidando as pessoas, como é que seria o novo diferente na sua vida, né? Como é que seria o diferente? Porque muitas coisas que a gente fez até agora não vai dar mais para fazer. Né? Como é que é esse novo diferente de ter os seus filhos? Que eu sinto uma ansiedade muito grande. E até conversando com outras mulheres, que é realmente com quem eu trabalho, quando vai voltar para o novo normal? E eu acho que é um momento agora, inclusive eu não posso falar o nome, mas eu vi um psiquiatra que deu uma entrevista no Today Show semana passada, ele falou uma coisa muito linda. A gente querendo voltar para o que era, a gente não acessa no nosso cérebro a parte de criatividade que agora é hora de criar. Como é que vai ser o novo diferente aqui na minha casa? Essa história de você fazer tudo e seu marido ficar sentado não te ajudando, amor, não está dando certo. Né? Então, como é que é esse novo diferente que você vai trazer para a sua vida, que vai ajudar a melhorar a sua saúde mental? Né? Como é que a partir de agora, depois dessa live, vai ser diferente para você, de repente, se ver e quebrar esses preconceitos dentro de você e ver a força e a coragem que você tem de virar e falar, eu preciso de ajuda. Vamos fazer o diferente. Eu acho que esse é o convite do mundo. Legal. Cris, muito obrigada, quero te agradecer demais e você fica aí mais um pouquinho, porque no final você volta para a gente responder as perguntas do público que está com a gente. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque a gente comentei com vocês lá no começo que a gente ia falar sobre a questão dos preconceitos com as doenças mentais e também sobre toda essa loucura que a gente está vivendo, o impacto da pandemia, do isolamento na nossa saúde mental. Por isso eu vou chamar agora para essa conversa a nossa segunda convidada, que é a doutora Carmita Abdo, médica psiquiatra. Doutora Carmita, muito obrigada por estar conosco. Vou só pedir para a senhora abrir o seu microfone para a gente começar a conversar. Enquanto isso, a doutora Carmita traz para a gente um dado muito importante, que é que a procura pelo atendimento psiquiátrico subiu 60% durante essa pandemia. Então, a gente percebe que pessoas que antes nunca procuraram atendimento começaram a procurar, mais pessoas estão se sentindo
mais deprimidas, mais ansiosas, com vários problemas e estão buscando ajuda. Então, isso reforça mais uma vez o tema dessa nossa campanha: o falar pode mudar tudo, buscar ajuda pode mudar tudo. Doutora Carmita, boa noite para a senhora, obrigada por estar aqui, e eu gostaria que a senhora contasse para a gente como a senhora vê esse aumento da procura diante dessa situação toda que nós estamos vivendo. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Você e Cris. E falando sobre esse assunto, a gente não pode esquecer que em épocas de crise é que as pessoas realmente encaram a realidade e buscam, de fato, mudar aquele momento que estava vivendo, que é longo, às vezes, da vida toda, de forma errática, e começam a acertar. Por incrível que pareça, a crise leva as pessoas a mergulharem naquilo que é importante e de lá tirarem uma solução. Eu acho que é por isso que 60% a mais de pessoas se conscientizaram da necessidade de buscar ajuda, de começar a mudar o jeito como levam a vida, né? Sem qualidade, sem estarem de fato equilibradas e passando realmente naquela situação de empurrar com a barriga durante décadas, né? Então, o que a gente acabou observando, Diana? Nós temos hoje até categorizado, e a gente faz isso não para rotular ninguém, mas para poder entender. Existem pessoas que hoje estão vivendo dificuldades no plano da saúde, seja física, seja emocional, e que nunca tiveram nada, mas a força dessa pandemia, a forma como foram atingidas em vários aspectos, confinamento, medo de adoecer, distância das pessoas queridas, medo de perder a condição econômica e não poder bancar uma família, medo de contaminar pessoas queridas, tudo isso leva muita gente que jamais teria uma dificuldade como depressão, como ansiedade, como estresse, passaram a viver pânico, inclusive, do que já foi falado hoje, transtornos alimentares, porque está mais em casa, né? Fica o tempo todo com o acesso mais fácil à alimentação e, como não tem, às vezes, uma rotina bem estabelecida, começa a acessar a geladeira o tempo todo, ou até inicia como uma nova função, eu vou aprender a cozinhar, eu vou aprender a fazer pratos diferentes, e já tem uma predisposição a começar a comer mais e daí perde o controle, ou pelo contrário, percebe que engordou meio quilo e aí para de se alimentar. Transtornos obsessivos compulsivos também, porque essa coisa de ficar o tempo todo se higienizando levou muita gente que tinha essa condição sob controle, de exagerar nesse aspecto, perdeu o controle porque foi forçado a viver essa higienização mais frequente, e isso, a memória que a gente tem, né, de coisas que estão ali, de alguma forma, equilibradas, mas no equilíbrio instável, acaba esse equilíbrio se rompendo. Então, nós temos esses que foram, de fato, os que respondem pelos 60% a mais no consultório. Fora isso, quem estava razoavelmente bem, infelizmente, já eram pacientes, né? Já tomavam medicação, inclusive, tiveram que rever a sua medicação, porque já não era mais suficiente, ou já não era mais adequada aquela, tendo que passar para uma outra. Uma terceira categoria, que é essa, então, né? Imagine o sofrimento de quem é alguém que passa por um transtorno mais sério, uma psicose, e que às vezes tem dificuldade de captar a realidade que está vivendo ali, tão diferente da habitual, da costumeira. De repente tudo mudou, de repente em torno da minha vida tudo se transformou, não tinha tanta gente em casa, agora o pessoal está todo reunido aqui, né? Todo mundo se limpando o tempo todo mundo tomando uma série de cuidados que não tomavam. Isso afeta, claro, né, a tranquilidade de quem já tem muita dificuldade em lidar com a realidade, vamos dizer assim, dos outros, né, que não é necessariamente igual à sua. E, por fim, quem está no front,
né? Quem está ali, de fato, lidando com a doença, quem está o tempo todo correndo risco de se contaminar e o medo de voltar para casa, e muita gente não volta para casa, né? Aqui no Brasil, acredito que nos Estados Unidos também, né, Cris? O pessoal da área da saúde acabou, às vezes, alugando um apartamento onde eles convivem no sentido de preservar a família. Então, vai para o hospital e volta, ou vai para o consultório e volta para aquele lugar e fica dias e dias, semanas, sem poder estar próximo dos seus familiares. Tudo isso levou, claro, a uma exacerbação, uma busca maior pelo atendimento no plano da saúde mental. Doutora Caramita, pensando no primeiro grupo de pessoas que a senhora citou, né, as pessoas que nunca buscaram ajuda antes ou não tinham um diagnóstico de alguma doença mental, como é que a gente faz para não confundir, para entender o que seria uma tristeza natural, digamos assim, deste momento que estamos vivendo? Porque claro que estamos todos com medo, todos inseguros, com tédio talvez. Essas manifestações são de alguma forma esperadas num contexto de pandemia. Mas, quando isso atinge certo ponto, vira de fato uma doença, essa pessoa precisa de ajuda. Como é que a gente pode diferenciar o que seria parte do que a gente está vivendo e quando é uma doença de fato? Excelente pergunta, Daiana. De fato, né, se você está triste, você não está deprimido. São coisas muito diferentes. Se você está ansioso, que bom, porque sem ansiedade a gente não consegue viver, porque é necessário um nível de ansiedade para você se defender dos perigos da vida, porque senão fica muito à mercê de todas as situações e não se dá conta qual é uma situação mais grave, quando que eu tenho que me preservar, quando que eu tenho que sair correndo, né? Então, a ansiedade e a tristeza fazem parte do nosso cotidiano. Está estressado? Lógico, exagerou, se exigiu demais, está estressado. Mas a diferença é que a pessoa que está bem, que não está doente, ela consegue, a partir de se identificar em si esses elementos de tristeza ou de ansiedade exacerbada ou de estresse, ou até de começar a ter uns certos tiques, né? Ou, por outro lado, de começar a se isolar demais, ter muito sono, ou, pelo contrário, não conseguir dormir. Tudo isso, ela se dá conta e ela sabe como sair disso. Ela começa a buscar saídas. Por exemplo, eu não estou conseguindo dormir, então eu vou fazer uma higiene do sono. Eu vou começar a evitar certos alimentos, eu vou tomar um banho quente antes de dormir, eu vou tomar um leite quente, eu não vou ver um filme muito movimentado ou com cenas terríveis. Então, eu começo a me dar conta que eu estava fora daquilo que seria positivo. Eu estou já no momento de pandemia, ainda estou me forçando a situações que não são boas. Eu, então, começo a tomar essas medidas de saúde, essas medidas de higiene mental e volto a me sentir melhor. Essa é a diferença, porque quem está num processo de depressão, quem está numa ansiedade, seja pânico, seja uma fobia, seja uma ansiedade generalizada, não consegue retornar sem uma ajuda. E quanto antes pedir ajuda, mais cedo volta, mais cedo tem a chance de resgatar a sua saúde em plenitude. Então, vamos lá, vamos entender que sentimentos são humanos. Terrível é se a gente não sentisse nunca um dia mais triste, um dia de maior ansiedade, um estresse diante de uma situação que nos é muito cara, né? Já imaginou? Eu estou vivendo um momento que eu sonhei a vida toda e não estou nem um pouco mobilizada. Isso é que a gente não pode querer. Se alguém quer viver assim, que pena, porque emoções são importantes e fazem todo o colorido na vida, e é isso que a gente quer, que as pessoas tenham realmente, não é, uma sintonia entre aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, e saibam fazer as escolhas através de como cada vivência
repercute em si. Uhum. Doutora Carmita, a gente sempre pensa, quando a gente fala em doença mental, em rótulos, em colocar as pessoas em uma caixinha, né, em classificar. Mas existe alguém que é mais suscetível a desenvolver um transtorno? Por exemplo, algum sexo, alguma idade, alguma condição, alguma profissão? Ou todos nós igualmente podemos sofrer de uma doença mental? Bem, eu vou tomar como exemplo, né, para a gente começar a falar de algo que é muito prevalente, né? Nós estamos entre mulheres, especialmente aqui, a depressão, quando a gente pensa numa população geral, ela acaba cometendo 2 mulheres a cada homem. Também, não sei se é porque as mulheres buscam muito mais facilmente ajuda que essa prevalência é observada, mas as pesquisas mostram que para você ter um processo depressivo mesmo, para você desenvolver um quadro e não um momento de tristeza, há necessidade que você tenha uma predisposição para isso, e essa predisposição vai fazer com que você se defenda de forma inadequada daquilo que é normal na vida, aquilo que a gente chama de estressores, ou seja, os acontecimentos que nos abatem. Nós vamos buscar nos defender dele, mas quem já tem uma predisposição à depressão tem maior dificuldade, se abate. Por exemplo, né? Eu percebo que alguém não gosta de mim, eu fico triste, eu me isolo, eu não tenho a ideia de, bom, não posso agradar todo mundo mesmo, e essa é uma pessoa, mas tem outras que gostam, que me valorizam. Então, a pessoa deprimida, ela não consegue pensar assim, porque a autoestima dela está comprometida. Então, o primeiro elemento é a predisposição. O segundo é a questão da dificuldade de lidar com o cotidiano de forma a se preservar e a interagir. E o terceiro é, veja, a modulação hormonal. A mulher modula o tempo todo, Daiane. Ela muda as condições de hormônio durante o ciclo menstrual. Parte do ciclo ela produz mais progesterona, na outra parte ela produz mais estrógeno. Quando ela engravida, muda toda a condição hormonal dela. Quando ela amamenta... Eu sei bem, viu, doutora, que eu estou grávida. A gente fica... né? Quando ela entra no climatério, ela vai mudar também. E todas essas oscilações, os homens não passam. Eles têm uma produção homogênea do hormônio sexual. E essa modulação do hormônio sexual acaba mobilizando maior dificuldade, vamos chamar assim para ficar fácil, de metabolização da serotonina e da noradrenalina, o que leva ao desencadeamento de depressão a quem já é predisposto. Então, por isso que 2 vezes mais mulheres do que homens, já que eles não têm esse plus, né, das causas, que é a modulação hormonal. Eles são sortudos nesse aspecto, né? Eles não oscilam. Ou não, porque modular também é uma delícia, né? A gente vive emoções inusitadas, a gente está sempre muito plugada, muito ligada e varia bastante e conseguimos, né, estar sempre numa gangorra na qual nos equilibramos. Eu acho isso dá um sentido muito especial à vida. Mas para quem tem tendência à depressão pode ser um problema. É nesses momentos em que tem menos estrógeno circulando que as mulheres costumam ter o episódio depressivo começando. Doutora Carmita, agora eu vou fazer para a senhora uma questão que muitas vezes é um pouco polêmica, que é a questão do rótulo. A gente sabe que, às vezes, quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença mental, ela fica com muito medo de ser rotulada para sempre e carregar aquele diagnóstico como um rótulo para o resto da vida, né? O que a senhora pensa sobre isso? Porque ter o diagnóstico é muito importante para o tratamento adequado. Então, como é que a gente pode pensar isso? Eu acho que você até chegou a tocar um pouquinho nesse assunto com a Cris, que eu gostei muito, porque, veja, se alguém é diabético, vai ser diabético, por mais que se trate, mas tem essa predisposição e será diabético controlado pela medicação, por melhores hábitos de vida, e ele, então, vai conseguir conviver perfeitamente bem e também não terá, às vezes nem vai se lembrar
que ele tem esse problema porque ele aprendeu a comer melhor, a se exercitar, a evitar tudo o que aumenta o seu açúcar. Então, por que quando alguém tem um problema que leva a um diagnóstico, seja de depressão, seja de ansiedade, seja qual for, isto passa a ser uma questão, né? Por quê? Desde que você se cuide, desde que você se trate, e saiba, hoje, né, os estudos mostram que de cada 2 pessoas no mundo, uma, pelo menos, viveu ou viverá um problema de ordem mental / emocional. Ou seja, se metade da população mundial vai passar por isso ou está passando, nós não estamos falando de minorias, nós não estamos falando de casos fora da curva, nós estamos falando do que é a vida nos dias de hoje, do jeito como a gente acabou encaminhando a nossa vida. Séculos e séculos e séculos nos trouxeram até aqui. Talvez a gente pudesse ter tomado outros caminhos, talvez a gente tivesse se preparado melhor para viver, mas não nos preparamos ou caímos aqui e agora nós temos que dar conta disso. Então, somos, né, uma parcela bastante grande da população que passa ou passará ou já passou por algum problema dessa natureza. Eu acho que isso não é rótulo, não, é uma condição. E como uma condição pode ser superada, pode ser cuidada, pode ser resolvida e vale a pena. Eu insisto, quanto mais cedo, melhor. E é claro que o especialista que você vai procurar é aquele que vai cuidar dependendo da gravidade, dependendo do perfil do quadro que você está apresentando. Não se importe com rótulos ou diagnósticos. Isso não é coisa que a gente deva colocar como eu não vou lá porque senão eu vou ter um diagnóstico, eu não indo, eu não tenho diagnóstico. Você já sabe, você já se deu esse diagnóstico. O problema está no diagnóstico que nós nos damos, não naquele que a gente recebe. Porque quando o especialista fala para você, olha, você tem uma depressão, ele está querendo dizer, olha, você tem uma questão que precisa ser atendida. Ele não está dizendo, olha, você nunca mais vai poder se livrar desse problema. São coisas muito diferentes. Da mesma forma, doutora Carmita, muitas pessoas têm muito medo e até preconceito com as medicações. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente. Tem mitos, né, estigmas de que eu não vou tomar a medicação que o psiquiatra está me indicando porque eu vou ficar viciado, porque eu vou ficar dopado. Como é que a gente pode entender a questão da medicação? A medicação, a psiquiatria, né, ela trabalha com medicação há muito pouco tempo, quando se pensa em termos de história da medicina. Os primeiros medicamentos tinham um efeito quase que imediato. Por isso, de fato, né, eu tomava uma medicação, 15 minutos depois, uma sensação de alívio e de bem-estar, e dopava, até porque, né, a questão do medicamento não era tão conhecida, a dose que deveria ter sido utilizada, e aí a pessoa acabava tomando a mais, ou até porque o medicamento era mesmo para sedar, e que o efeito era mesmo muito imediato. Hoje nós temos medicamentos que agem por acúmulo, ou seja, nós vamos ter uma medicação que você vai tomar um dia, 2, 3, 4, e não vai agir imediatamente. Não tendo essa relação imediata, medicamento utilizado, alívio logo em seguida, o perigo de vício, o perigo de ficar, de alguma forma, refém da medicação, não existe, porque não se estabeleceu essa relação medicamento-alívio. Então, hoje, e cada vez mais, nós vamos ter medicamentos com um melhor perfil para exatamente interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Agora, claro, ainda existem efeitos colaterais, todos eles devem ser conversados com o seu psiquiatra e, além da medicação, eu deixo aqui uma solicitação para todo mundo que toma remédio: faça exercício físico. Faz toda a diferença na quantidade,
na intensidade de medicamento e no tempo que você vai usar. Exercício físico mobiliza uma série de respostas do seu organismo, libera uma série de substâncias que auxiliam o uso da medicação ser em menor nível e também em menor tempo. É claro que alguém que está muito deprimido, a última coisa que quer é fazer exercício, mas fica com essa dica. Aproveita ela, que você vai tomar menos medicamento e por menos tempo. Doutora Carmita, se eu puder dar um depoimento, eu fiz uso de medicamento para depressão durante 2 anos. E agora já tem 2 anos que eu tive alta e consigo viver sem a medicação, continuo a psicoterapia, mas então que a pessoa não tenha medo de buscar ajuda, de buscar o psiquiatra, de fazer o tratamento direitinho, porque é possível encontrar esse caminho de cura, mas às vezes a gente fica com tanto medo, né? E a gente ouve tanta coisa que a pessoa acaba não procurando ajuda. Então, doutora Carmita, a senhora continua aqui comigo, eu vou chamar a Cris também para a nossa conversa, porque a gente vai começar agora a responder as perguntas do público. Já temos perguntas aqui. A primeira pergunta é para a doutora Carmita. Doutora Carmita, ao identificar os primeiros sinais de depressão em um familiar, como proceder? Qual deve ser a maneira de abordar o assunto com a pessoa? Se alguém está deprimido, é muito pouco comum que se identifique no início. A pessoa vai perceber que ela está deprimida depois de um tempo, quando o quadro já tiver se tornado muito mais exuberante. Então, se você percebeu mudanças no seu familiar, está mais isolado, está mais quieto, está mais choroso, está triste, está desanimado, vamos então conversar. Acho que conversar faz toda a diferença, né? Mas não é aquela conversa, larga de frescura, para com essa bobagem, você não tem nada, né? Não, o que você tem? Como é que eu posso te ajudar? Eu estou percebendo que você está se isolando, eu tenho percebido que você está rendendo menos no trabalho. Isso é natural quando não se está bem, né? Então, vamos tentar ver o que você precisa. E olha, às vezes, questões de depressão que poderiam ser resolvidas com uma psicoterapia, logo que o quadro surgisse, acabam não sendo atendidas e o quadro se torna mais sério, vai exigir o uso de medicação, o que não precisaria se essa pessoa tivesse sido alertada por um familiar de uma forma acolhedora. Acolher é a palavra. Perfeito. Agora temos uma pergunta para a Cris. Cris, eu só vou pedir para você abrir o seu microfone antes de começar a responder. A pergunta é da Roberta. Ela disse o seguinte, Cris, às vezes queremos falar sobre os nossos problemas, mas parece que ninguém quer nos ouvir. Como podemos aceitar a nossa vulnerabilidade sem ser rechaçado pela sociedade? Roberta, eu percebo na sua pergunta, assim, a gente não pode controlar o outro, a gente não pode controlar a sociedade, você não pode controlar como a sua mãe vai reagir, você não pode, isso é realmente uma ilusão, e eu acho que mais do que nunca essa pandemia está dando essa grande oportunidade para a gente. Uma das pérolas é entender que tem muita coisa que não está no nosso controle, esse é um desse, é a reação do outro, é o que o outro vai. Então, é muito importante, né? Eu falo assim, falar cura, e para falar é preciso ser forte. E ser forte no sentido de ter um ato de coragem. E coragem não é falar sem medo, é falar com medo. É falar, e aí eu vou falar, eu mentia para minha filha, quem tem síndrome do pânico sabe disso, eu mentia para minha filha que eu não podia levar ela para a aula de dança dela, que era 8 minutos da minha casa, porque eu comecei a desenvolver fobia de pontes, e tinha que passar por uma ponte. E eu sempre inventava uma desculpa, mas eu já tinha um acordo com uma das mães. E foi o momento mais lindo e mais difícil da minha vida. O dia que eu cheguei para minha filha e tive a coragem de falar. E eu comecei exatamente assim, filha, eu não sei nem como começar a te contar isso. Filha, olha, eu nem sei como falar, mas a mamãe tem um probleminha e eu queria da sua compreensão, eu preciso do seu... Eu tive medo, eu sei o que você está sentindo, dá medo da reação. Eu queria, como ela falou, a Dayana no início,
que eu ganhei título de heroína, blá, 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 mas eu não me senti heroína para minha filha, porque eu tinha essa visão de que se eu tenho um problema mental, eu tenho um problema. Isso é uma partinha nossa. E foi o momento mais lindo da minha filha. Eu falei, filha, desculpa, eu não posso ser heroína para você. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, mas você só não pode dirigir. Você ainda é minha heroína, você é minha mãe. Então, assim, não vamos pegar o que a gente está passando, esse distúrbio mental, esse transtorno, e fazer ele ser quem você é. Ele é uma parte sua. E ele faz parte dessa obra de arte que você vai se tornar se você pedir ajuda. Cris, está querendo emocionar a gente aqui, né, meu Deus? Doutoras, eu quero dizer para vocês que estão chegando muitas mensagens, as pessoas aplaudindo, agradecendo vocês duas pelas palavras, dizendo que a live está muito boa, agradecendo, a gente fica muito feliz. Agora tem mais uma pergunta para a doutora Carmita, da Laura. Ela pergunta, é possível quem nunca teve nenhum transtorno mental começar a ter alterações emocionais agora na pandemia? Oi, Laura, obrigada pela pergunta. Claro, né? A pandemia é uma situação anômala. Talvez a pessoa passasse a vida toda sem não ter nenhuma manifestação, porque o estímulo não foi tão forte como esse de agora. Como eu disse, né, Laura, são tantos estímulos, né? Ficar fechado seria suficiente para deixar muita gente fora do seu padrão. Mas, além de ficar confinado, ainda tem medo de ficar doente. E medo de que as pessoas ao seu redor adoeçam por sua responsabilidade. Também, como é que vai ficar a minha profissão? Como é que vai ficar a minha vida econômica? Como é que vai ficar o mundo quando a pandemia acabar? Será que a pandemia vai acabar? Quando que vai chegar uma vacina? Será que essa vacina que está chegando é confiável? Tudo é muito duvidoso, né? Nós estamos vivendo um período que acho que ninguém nunca passou tantas questões, tantos pontos de interrogação junto. Isto desestabiliza, sim. E não desestabiliza pouca gente, não. Desestabiliza a imensa maioria das pessoas em maior ou menor grau. Quando a gente falou no começo de normal, né? O normal, né? É você se desestabilizar, ou você, pelo menos, reagir de alguma forma em algum momento desses 120 dias que nós estamos. Se você não teve nenhuma reação de fúria, não precisa ser uma fúria desmesurada, né? Mas se você não teve nenhuma, sinal que você está se esquivando de entrar em contato com essa realidade. Fiquem à vontade para expressarem as suas emoções de alguma forma. Agora temos mais uma pergunta para a Cris. Cris, uma pergunta do Roberto. Ele diz, o preconceito que a pessoa sofre em relação a ter um transtorno mental pode agravar o quadro psiquiátrico? Qual seria a melhor maneira de responder a esse preconceito? Claro que pode agravar, dependendo de como você vai lidar, né? Como você vai perceber o que te aconteceu e o que a pessoa falou. Então, pode sim agravar. Fala o final da sua pergunta, Daiana. Você colocou duas. Qual é a melhor maneira de responder, de reagir a esse preconceito? Eu gosto de colocar, eu acho que é uma das formas de você responder qualquer pessoa que não está te compreendendo, vamos dizer assim. Eu acho que é a gente se colocar, como o Moreno falava, vamos se colocar, calçar nos pés dessa pessoa, né? Vamos ver com os olhos dela. Então, é muito gostoso, eu acho que muda a relação, muda a comunicação quando você vira e fala assim, nossa, se eu imaginasse, se eu encarasse o que eu estou passando da maneira que você está, eu também pensaria isso de mim. Ali, a gente fala, é um rapport.
Primeiro você acompanha as pessoas, depois você lidera. Você não pode liderar quem você primeiro não acompanha. Então, nós aqui, esse trabalho, essa live, eu quero parabenizar todos que estão fazendo isso, essa campanha. Eu fiquei muito feliz e honrada de ser convidada. Falei no início que sou fã da doutora Carmita, desde assim, da época da faculdade, sou fã. Quando eu falei, fiquei até nervosa, que eu falei assim, gente, eu sou fã dessa mulher, dessa doutora que traz tanta consciência para o Brasil, e eu tô aqui, né? Então, assim, espero que um pouquinho até da minha história ajude a você a perceber, assim, que nós fazemos parte, nós somos vítimas de uma sociedade, como a gente falou até aqui nessa live e outras que estão vindo também, que nós somos vítimas de uma sociedade que tem essa dicotomia, que divide aquilo que eu posso enxergar daquilo que eu não posso, que força é aquele Hércules que consegue levantar e não aquela mulher que tem a coragem de chorar e falar, eu preciso de ajuda. Então, eu acho que a pandemia está mudando os valores e ela vai ajudar mais pessoas, sim, a ter a coragem de falar o que elas estão sentindo e vai ajudar outras pessoas a compreender e aumentar a compreensão dela. Então, assim, primeiro, você não pode controlar os outros, você pode, sim, tentar compreender que, às vezes, aquele preconceito não vem porque a pessoa não gosta de você. Eu estou falando isso até com experiência minha, não vem porque essa pessoa, mas porque a pessoa também é vítima dessa sociedade e somos nós aqui, com momentos como esse, que nós vamos fazer história, nós vamos mudar isso. E você pode mudar isso, uma pessoa de cada vez. Joia. Agora, mais uma pergunta para a doutora Carmita, da Juliana. Ela pergunta, doutora, como eu posso saber se tenho predisposição à depressão? Bom, primeiro, Cris, muito obrigada pelas suas palavras. O prazer é mútuo e a admiração também. Você é uma querida. Como a Juliana quer saber exatamente como que ela pode saber se ela tem predisposição a ter depressão. Bom, então, a gente percebe, sabe, Juliana, que as pessoas que têm uma predisposição à depressão, desde criança, claro que é um cuidado muito, muito sutil, né? Que a mãe, o pai, os adultos da família começam a perceber. É uma criança que tem uma tendência a se isolar, é uma criança que se ressente muito quando ela se percebe rejeitada, ela é uma criança que às vezes chora sozinha, porque a criança chora, né? Mas ela chora para ser consolada, ela quer ser acarinhada. Isso mostra que ela tem uma autoestima em tal nível que ela vai buscar mesmo que o outro a coloque no colo, a contenha. Mas a criança que chora sozinha, que fica pelos cantos, que acaba não participando muito das brincadeiras, ou que tem insônia, ou que, pelo contrário, dorme demais, não consegue dar conta dos trabalhos da escola, não gosta de brincar. Essa criança, pouco a pouco, ela vai desenvolvendo uma inabilidade para a vida, porque o que nos torna fortes também é esse contato, né, com a vida, é o dia a dia, são os embates, e à medida que a criança vai se isolando, ela vai não ganhando condição de fortalecer para poder viver, para poder estar pronta para a vida. E daí ela vai desenvolvendo esse quadro. E hoje a gente sabe que mulheres que às vezes passaram a vida toda bem, mas que tiveram uma infância onde elas sofreram algum excesso, não necessariamente um trauma tão grande quanto um abuso sexual, mas às vezes negligência, às vezes também falta de amparo, elas podem viver uma vida inteira sem manifestar nada, nenhum quadro mental, mas na evolução, quando ela vai chegando na fase da terceira idade em diante, pode aí aparecer um quadro depressivo em função daquilo que ela segurou a vida toda, teve condições de manter, mas que com o envelhecimento vai ser uma sobrecarga que ela não vai suportar. Então, acho que eu fui um pouco além da sua pergunta, Juliana, mas muito obrigada pela pergunta. Obrigada, doutora. Agora, uma pergunta para as duas, do Carlos. Ele disse, depois de sofrer um AVC, o meu pai anda meio depressivo. Como posso ajudar? Cris, começando com você. Eu adoro essa pergunta, porque eu acho que é a pergunta de todos nós nesse momento, né? Como eu posso ajudar meus filhos, como eu posso ajudar meu pai que está passando por isso?
E eu lembro que há anos atrás eu estava dando uma palestra para adolescentes, na verdade, numa escola, pais e adolescentes. Uma mãe chegou no final da palestra e ela falou assim para mim: Cris, olha, você tem que me ajudar. Eu não sei como eu posso ajudar minha filha. Ela está passando por isso. E eu, na minha cabeça, pensando: bom, a filha dela deve ser pequenininha, eu vou ensinar técnicas ou passar a pessoa certa para indicar a terapeuta, para, né, ter uma forma mais lúdica de falar com a filha. Eu falei: quantos aninhos tem sua filha? Ela falou assim: 18. Eu falei: pera, então por que você não olha no olho dela e fala assim: filha, como a mamãe pode te ajudar? É virar para o teu pai e falar: olha, eu te percebo, eu estou vendo. E aí que tem a coragem da vulnerabilidade. Falar assim: eu não sei exatamente o que fazer. Pai, como eu posso te ajudar? E se ele não souber falar, de repente é um ótimo momento, como a gente está falando, de pedir ajuda. Vamos junto pedir ajuda, pai, porque eu também não sei, né? Então eu acho importante a gente... eu nem sei o que aconteceu aqui. Estava com o celular aqui. Pareceu uma voz. Estou fazendo tudo certinho, imagina, com a doutora Camita com tanto livro atrás, chique. Eu falo: eu não posso falar nada errado. Coisas da vida online, né? Falando daqui a 15 anos. Aí, minha Siri, que eu coloquei com sotaque indiano, falando: você precisa de ajuda? Eu falei: não, Siri, não me atrapalha. Essa é a vida, gente. Essa é a vida. A gente é imprevistos. É abraçar o imprevisto. É abraçar você, abraçar seu pai. É lidar com o que a vida está mandando e aceitar e não fingir que não aconteceu, sabe? Eu, com todo o cuidado do mundo, o meu celular começou a falar sozinho. Tive treinamento aqui para fazer essa live e isso aconteceu. Eu posso fingir que não aconteceu. Eu posso pegar esse celular e fingir que... deixa eles pensarem que veio lá da Dayana. Mas sumindo. Não, vamos dizer que veio da doutora Carmita, que ela acredita, aí ninguém vai ficar bravo. Não, então eu acho que é uma lição, né? Vamos assumir. É gostoso. E falar daquilo que não é perfeito. Porque falar cura. Doutora Carmita, a mesma pergunta para a senhora também. Como é que eu posso ajudar? Aliás, uma curiosidade minha, a pessoa que tem AVC tem relação com a depressão? É comum ver isso? Como é que ele pode ajudar o pai? Não, às vezes sim, às vezes não, né? O que acontece muito frequentemente é depois de um AVC, se tem sequelas, a pessoa acaba tendo um quadro depressivo exatamente porque ela perdeu alguma coisa. Aquilo causa um impacto muito grande porque foi uma perda repentina, perda de movimento, perda de condições. Às vezes fica até com necessidade de um cuidador temporária ou definitivamente. Isso, gente, é algo que você precisa se colocar no lugar do outro, né? Como bem disse a Cris, para avaliar o quanto que aquela pessoa, de um momento para outro da sua vida, sem estar esperando, sem que ela soubesse por quê, ela passa a ser uma outra pessoa, com outras condições de vida mais limitadas, né? É ótimo você melhorar suas condições para a vida, mas quando você tem uma piora brusca, que às vezes o médico até diz: olha, vai ficar uma sequela, não vai melhorar totalmente, vai ter uma perda. Claro, isso para assimilar, para trabalhar com isso e para voltar à vida da mesma forma que era antes no plano mental, é mais difícil. Então, vamos ter essa consciência e vamos ter paciência. Hoje a gente precisa reaprender de novo a ter paciência uns com os outros, né? Nós aprendemos a viver num ritmo muito louco, a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a atropelarmos uns aos outros, a colocar nossos filhos em 1000 cursos para poder a gente ter mais tempo. Não sei nem se era para eles poderem aproveitar. Agora os filhos estão em casa, não é? E estão conosco. O que eu acho que foi o maior ganho da pandemia para essas crianças é poder conviver mais com os seus pais, que vão os observar melhor e, com certeza, eles vão ter uma lembrança muito positiva para contar na vida deles esses meses que passaram aí. Então, o seu pai, que hoje é um pouco seu filho, precisa disso, precisa dessa atenção que você deve estar dando para o seu filho, se você tem, né? E que está adorando estar mais perto de você. Então, vamos lá, vamos com o mesmo carinho
dar esse acolhimento e saber que ele espera que você ajude naquilo que ele perdeu, que você seja o complemento daquela perda. Obrigada, doutora Carmita. Chegou mais uma pergunta para a Cris, é da Jaqueline. Ela pergunta: o que fazer quando seu marido não compreende a sua dor? Nossa, não conheço homem assim. Uhum. Eu não consigo nem responder, porque eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Tô brincando, eu acho que isso é o segredo que... Gente, tem um negócio no meu olho aqui. É o segredo que toda mulher tenta descobrir, né? Como é que meu marido pode me escutar mais? Como é que o meu marido... E eu não vou entrar num aspecto muito de como a neurociência explica a diferença dos nossos cérebros, né? Mas o homem realmente, o cérebro do homem, vamos falar em relação ao hipocampus do homem. O hipocampus é a parte do nosso cérebro que a gente põe em memória, né? Claro que tem várias outras partes que mostram a memória, mas é onde mais está concentrada a memória. O hipocampus da mulher é maior. Né? Então, o que acontece com isso? Você vai lembrar aquilo que ele falou para sua cunhada em 2012, naquele Natal que te magoou. E ele não vai lembrar. O homem, às vezes, não vai perceber a meia que está no meio do corredor, não porque ele não te ama, né? Não porque ele não presta atenção em você, é porque o cérebro dele... Então, assim, vamos eu acho que quanto mais a gente entende, né? Eu acho assim, as mulheres, a gente tem sim que lutar por direitos iguais, mas nós não somos iguais. E é um trabalho que eu faço muito forte aqui nos Estados Unidos, em empresas. Eu só faço treinamento com um grupo de mulheres em empresas, porque mais a gente entende o nosso cérebro, mais compreensão a gente vai ter um do outro. Então, assim, é muito importante compreender que às vezes seu marido não está prestando atenção na sua dor, primeiro porque talvez você está expressando, eu não sei, de uma forma diferente. A mulher, até pelos preconceitos que a gente fala, a gente muitas vezes expressa dor não com vulnerabilidade, porque se você perguntar para todo homem, até os que estão aí por trás das câmeras, fazendo tudo acontecer, qual o maior desejo que eles têm? É fazer você feliz, mesmo não sabendo. Mas a gente vem sem manual, né? A gente vem sem manual. Você veio de um mundo, ele veio de outro. Então, de novo, eu vou voltar para o tema dessa campanha, falar cura. Falar cura, e até você falar, olha, posso conversar com você? Olha, estou me sentindo assim, 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 estou sentindo que você não está notando a minha dor. Agora, como é que a gente expressa geralmente a dor? Você não liga para mim! Aí vira uma luta, né? Então, é importante a gente primeiro encontrar a nossa paz, né? Para quando a gente expressar as nossas dores, ela vir de uma forma que o outro possa realmente enxergar e não se defender, né? Ótimo, obrigada, Cris. Mais uma pergunta para as duas, é uma pergunta da Eliane. O que fazer quando a pessoa que está doente não reconhece que tem um transtorno mental? Quando o doente minimiza o problema? Acho que a doutora Carmita poderia começar. Então, realmente é uma situação mais complexa. Quando a pessoa não se reconhece, você insistir o tempo todo acaba sendo, às vezes, negativo. Você, acho que precisa entender que, às vezes, as pessoas levam um tempo para aceitar, né? Não seria batendo de frente que você iria ajudar. O interessante é você apresentar situações em que outras pessoas viveram essa mesma condição, falar de quem já procurou ajuda, mostrar exemplos. Eu acho que não colocar essa pessoa em xeque, porque se ela não está conseguindo se ver daquela forma, ela não vai nem se sentir muito confortável com o cheque que você está colocando. Mas amplia o contexto, né? Vamos mostrar quantas outras pessoas estão vivendo aquela mesma situação e que procuraram algum tipo de ajuda. Olha, essa coisa de, às vezes, a gente colocar o dedo na ferida de quem não está podendo sangrar é muito negativa. Vamos, como a gente fala, comer o mingau pelas beiras. Vamos mostrando, através de exemplos, que ela vai se identificando pouco a pouco, né? E cada um tem o seu tempo. É claro que quanto mais cedo o atendimento, melhor. Mas vamos respeitar o tempo de cada um, porque
nem todo mundo tem a facilidade de se perceber com dificuldade. E estar negando uma dificuldade tem uma razão de ser. É uma defesa, e as defesas devem ser respeitadas. Cris, você gostaria de complementar? Só abre o seu microfone para a gente. Vou abrir. Você repete a pergunta certinho para mim? Claro, ela disse o que fazer quando a pessoa que está doente não reconhece, minimiza o problema, não reconhece que está doente. Eu não vou acrescentar, não. Acho que a doutora Carmita falou brilhantemente sobre isso. Eu acho que, de novo, volta naquilo que tem a ver com o nosso preconceito e com o estigma, né? Se você vê uma pessoa que está com o braço quebrado, como você mesmo colocou, Dayana, imediatamente a gente vai socorrer, né? E por que a gente não faz isso também? E uma coisa que eu quero rapidinho colocar, que eu acho tão fundamental, é que a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que isso entra muito no problema do preconceito, que muitas vezes o nosso problema, ele não é apenas causado por algo pessoal, ele é social. E, em vez da gente criar uma crise existencial, nós temos que, na verdade, criar um movimento social. Então, muito isso, tem um capítulo inteiro até que eu coloco no livro, a mulher, a gente imitou modelos até masculinos que não está de acordo com aquilo que realmente ajuda a nossa saúde mental, né? E é importante a gente entender que muito do que você está passando não é porque você tem um problema, né? Nós fazemos parte de uma sociedade que está se mostrando muito doente em muitos aspectos. E, então, como você vai pegar um vírus, né? E você pode também estar aberta para pegar o vírus do estresse, o vírus. Então, parar um pouco com essa história que tudo eu. A gente tem que, em vez de achar que eu sou a problemática, isso é ruim, e eu sou a louca, pera lá, deixa eu rever minha vida, deixa eu rever o que a sociedade me falou que é certo, né? E ver se isso está realmente ajudando a minha saúde mental ou fazendo eu me sentir mais desequilibrada. Não sei se ajudou, mas... Muito, lógico. Meninas, eu quero muito agradecer vocês. Passou voando esse tempo todo, a gente já precisa encerrar a nossa live. Cris, doutora Carmita, muito obrigada pelas palavras, pelo conhecimento. Eu admiro muito vocês duas, são mulheres brilhantes, corajosas, inteligentes, e foi uma alegria compartilhar essa live com vocês duas. Muito obrigada. Obrigada a você, muito bom mesmo. Um abraço a vocês duas e a todo mundo aí que ficou esse tempo aqui conosco. Foi um prazer muito grande. Obrigada, doutora Carmita, obrigada, Dayana, todos que estão envolvidos nesse processo. Quero agradecer você que ficou aí com a gente, e eu vou encerrar as minhas palavras usando a palavra da Nise da Silveira, que foi uma das psiquiatras que humanizou o trabalho no Brasil, que ela fala assim, ó, gente curada demais é gente chata, todo mundo tem um pouco de loucura, tá? Você não está sozinho nessa, não. Obrigada, boa noite. Quero agradecer muito a todos vocês que participaram dessa live e quero agradecer muito também os nossos parceiros nessa campanha. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e a Abrata, que é a Associação de Familiares, Amigos e Portadores dos Transtornos Afetivos, que estão junto com a gente nessa campanha Falar Pode Mudar Tudo. Gente, muito obrigada. Como a gente vem falando aqui desde o começo, não tenha vergonha de buscar ajuda. Converse com um terapeuta, com um familiar, com um amigo, com qualquer pessoa. Busque ajuda, procure ajuda. Você merece cuidar da sua dor. Você merece o tratamento adequado. Você merece ter uma vida muito melhor. Portanto, busque ajuda. E se você conhece alguém que precisa de ajuda, como as doutoras colocaram, estenda a mão. Ouça com carinho, com respeito, porque às vezes a gente não consegue entender a dor do outro, é verdade, mas a gente pode ouvir com carinho, a gente pode acolher. Então, que a gente possa pensar sempre na dor do outro também, como se fosse a nossa. E assim, todo mundo vai perder um pouco do preconceito, perder a vergonha de procurar ajuda, se a gente fizer tudo isso juntos. Então, mais uma vez, muito obrigada e que fique isso no coração de vocês. Falar pode mudar tudo.
Muito obrigada, uma boa noite a todos. E antes de encerrar essa live, a gente recebeu muitas e muitas perguntas. Não deu tempo de responder todas. Então, todas as perguntas vão ter resposta aqui na página do Facebook da Lips. Então, quem não teve a resposta agora durante a live, fica tranquilo que todas as perguntas vão ser respondidas. Tá bem? Muito obrigada a todos vocês que participaram e que mandaram tantas perguntas. Boa noite.